Boa noite, prazer imenso estar aqui. Antes de mais nada, para começar, reforçar um pouquinho da espiritualidade maior, que envolva todos nós, sentimentos de paz, de gratidão, de tranquilidade, de harmonia, para que a gente possa ter um diálogo bastante proveitoso nesta noite, especial a mim, desenvolver, no sentido de suprir também um pouco as minhas faltas, as minhas necessidades, as minhas carências, para que esse diálogo seja ainda mais proveitoso. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade do convite, né? Primeira vez fazendo uma palestra aqui, até aqui em Santa Marta também, primeira vez que faço palestra aqui em Santa Marta, ser descrito a Cristo mais em caridade, e é para mim uma honra, né, estar fazendo palestra aqui. Eu gosto muito desse lado de cá, né? Adoro esse lado aqui de Santa Marta, Cachoeira, eu sinto que outras vidas eu já vivi por aqui, né? Quando eu venho para cá, eu sempre tenho essa sensação de que não é um lugar desconhecido. Tenho parentes em Cachoeira, né? Minha família, parte do pai veio de Cachoeira. Não sei se aqui em Santa Marta, talvez, ali mais distante, mas Cachoeira eu sei que tem. Então, é uma honra estar aqui, né? Esse convite, esse muito honrado, e para falar desse tema, que é um tema muito interessante, falar sobre o poder da fé. E para falar um pouquinho sobre esse poder da fé, né, que a fé nos proporciona de poder, de capacidade em nossas vidas, eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre o que é a fé, né? Essa palavrinha, que apesar de ser tão pequena, ela é tão grande em significado e tão variado, né? Ela é uma palavra polissêmica, ela é uma palavra que pode possuir vários significados, várias acepções. E a gente começa a entender isso quando a gente vê que cada um tem uma percepção, um sentimento, um entendimento, uma vivência específica da fé, porque ela guarda uma relação direta com a nossa evolução espiritual, com a nossa maturidade, com o desenvolvimento do nosso psiquismo. Leon Denis vem trabalhar muito sobre os tipos de consciência, né? A gente tem consciências desde o mítico racional, que vão se desenvolvendo até a nossa consciência, passa pelo sensório até chegar a uma consciência racional. E aí Leon Denis, ao trabalhar a fé, em alguns de seus livros, ele fala sobre isso, de que a fé guarda a relação direta com essa faculdade psíquica que a gente tem de perceber as coisas. Então, se eu tenho uma faculdade, eu uso mais o meu sensório, as minhas sensações, eu tento ver um Deus múltiplo, porque eu traduzo essa minha leitura do que eu vejo múltiplo das minhas experiências sensoriais na relação com Deus. E daí ele fala, daí surgiu a religião politeísta, o politeísmo, né? Essa concepção de vários deuses, a partir dessa consciência ainda um tanto quanto apegada às sensações. Mas a consciência ela foi se desenvolvendo ao longo da humanidade. E aí saímos desse nível de consciência sensorial e passamos para a consciência mais racional. E aí onde ele fala que veio as religiões monoteístas, né? Mas ainda é uma razão um tanto quanto empobrecida, que foi se desenvolvendo, se elaborando cada vez mais, e aí surgiram as religiões cada vez mais elaboradas do ponto de vista teológico, né? Com grandes conceitos, até um tanto quanto complexos, do ponto de vista da teologia que elas guardam em si. De maneira que Leon Denis chega a dizer que, diferente do que diz lá a Bíblia, o Gênesis bíblico, de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele chega a dizer que nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, ou melhor dizendo, fazemos Deus a partir dessa faculdade psíquica predominante, né? Então, se eu ainda estou muito ligado ao sensório, se eu ainda estou muito ligado, se eu ainda não desenvolvi minha consciência a um nível mais elevado, eu vou ter uma determinada imagem de Deus, mostrando que essa palavrinha guarda a relação direta, então, portanto, com a nossa evolução espiritual, com o nosso psiquismo. Mas o que eu gostaria de trazer hoje, relacionado à fé, vai um pouco além disso, né? E tem um pouco a ver com como a fé nos conduz a algumas atitudes, né? Ou deveria nos conduzir, pelo menos a fé que o Espiritismo e os Espíritos nos trazem,
ela é uma fé que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas é uma fé que tem consequências diretas no meu viver, ou pelo menos deveria ter, né? Não é uma fé apenas intelectual. Beleza. Falar sobre fé, quando eu penso de fé, eu lembro de um capítulo desse livro chamado Pensamento e Vida, que é um livro de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 7, ele fala sobre fé. Capítulo 6, né, fala sobre fé. E Emmanuel, ele é muito bonito nas palavras, né? Ele é poeta, um exegeta poeta, né? Ele fala de uma maneira muito bonita. E ele diz que a fé é força que nasce com a própria alma, é certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. E aí ele vai desenvolvendo esse comentário, né, mostrando que a fé é de alguma forma inata em todos nós. Até no Evangelho, Kardec traz um pouco sobre essa concepção de que a fé é um sentimento inato, né? A gente vai estudar a história da humanidade, em todos os povos, em todas as civilizações, em todas as culturas, todas elas tinham as suas expressões de fé. Então esse sentimento, essa certeza instintiva da existência do Criador é algo que está inato no ser humano, que faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Mas ele diz que ela é algo que vibra em todos os seres e que existe em todas as coisas, vibra em todas as coisas. Ele fala, deixa eu dizer, que em todas as operações da vida a fé está presente. Em tudo que acontece, a fé está presente. E aí ele traz um exemplo que eu acho interessante. Ele fala assim, o simples ato da refeição é um ato de fé. Porque ao se alimentar, nós confiamos no nosso aparelho digestivo, ao qual nós não controlamos, de que ele será capaz de fazer a digestão, né, de fazer o metabolismo necessário do alimento que a gente consome, né, e transformá-lo em energia. Né? Então, o simples ato de se alimentar, de comer, é um ato de fé. E aí ele traz vários outros exemplos muito interessantes. Né? Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia um campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Confia o rio na realidade da fonte e dela no precipite para sua caudal larga e profunda. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade entende no respeito às determinações de ordem legal que ele regem a vida. E ele vai dando um monte de exemplos, um tanto quanto poético, de onde a fé está presente no nosso dia a dia, de forma muito mais habitual do que a gente imagina, né? Muito mais, de uma forma muito mais intrínseca do que a gente até mesmo imagina, e a gente não para refletir sobre isso. Mas, de uma maneira geral, quando a gente vai pensar sobre fé, né? Se eu perguntasse aqui a vocês, né, o que é fé? Né? O que é que vão ser respostas múltiplas, né? Porque a gente já viu que guarda essa relação direta com a minha maturidade pessoal, com a minha experiência de vida. Mas se eu perguntar a vocês aqui o que é fé, o que é que vocês teriam para me dizer, né? O que é fé? O que é que vocês entendem como fé? E aproveitem logo para dizer que vocês estão autorizados a falar o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Contribuir, colaborar, participar, né? Esse modelo de só falar, todo mundo ouvir, metade de ouvir, que minha voz ela é sonífera, não é pedagógico, né? O ideal é que a gente participe, que a gente interaja, que aí a gente realmente aprende do conteúdo, né? E colabora com as suas experiências pessoais. Todo mundo aqui é rico de experiências pessoais. Mas o que vocês entendem que seja a fé? Analisar energias também, energia também. Analisar energia, também. Então você entende fé como uma canalização de energia. Perfeito. Pode ser também, tem outras definições. Sim. Não está errado. E outra coisa também, quando eu faço a pergunta, que não existe errado e certo, né? Eu já, meu Deus, não vou falar não, porque quando falar uma besteira, não existe besteira. Se vocês falarem, é a opinião pessoal de vocês e é válida também. Viu, Felipe? Eu penso assim, que fé também é a certeza de que aquilo que você vai fazer vai dar certo, mesmo que você não tenha consciência de tudo. Mas é o investimento que você está acreditando. Em tudo também, né? Tudo, em todas as áreas em que você se empenha para fazer uma coisa. Porque a vida te convida também. E às vezes a gente tem inseguranças, né? Mas a fé
não permite que a gente sustente essa insegurança por muito tempo. A fé, ela pode ser vista também como resultado da confiança que nós temos na divindade. Perfeito. Maravilha, muito bom. Já vi que vocês aqui estão, já não estão mais no nível de consciência sensorial e mítica, né? Já estão no nível de consciência mais avançado. Muito bom. Né? Porque, de uma maneira geral, o senso comum, se a gente for perguntar, fazer uma pesquisa, né? Uma estatística, de uma maneira geral, as pessoas entendem fé muito ainda no sentido religioso, ligado a uma crença, né? Entendem fé como uma crença, como um simples acreditar. Né? De uma maneira geral, é isso que as pessoas entendem. Né? A fé é acreditar em algo, em alguma coisa, seja um acreditar com uma certeza de uma realização, seja acreditar com uma crença, né? Muitas vezes ainda um acreditar sem base e sustentação racional. Né? É crer no escuro, né? É acreditar, é confiar, é acreditar em algo que a gente não consegue, de alguma forma, tocar. Né? É algo impalpável, é algo abstrato. Né? De uma maneira geral, o senso comum entende fé desta forma. E essa concepção, um tanto quanto ligada à crença, né? Um tanto quanto exclusivamente religiosa, tem um pouco a ver também com a nossa história de humanidade. Né? A religião ela foi, principalmente a partir do século XIX, sendo colocada numa posição como algo comum, como sendo visto como algo da humanidade, em função de todo o seu histórico, né, dessa ligação entre religião e política que aconteceu durante muito tempo, e depois, com as revoluções que a ciência e a filosofia começaram a ditar o rumo do comportamento humano, né, com o crescimento da doutrina materialista, a palavra fé foi tomando uma acepção, uma característica puramente, estritamente religiosa. Mas Emmanuel, no livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, na questão 355, ele vem dizer que fé, enquanto acreditar, ainda é a fase embrionária da fé, ainda é algo iniciante, né? É fé também, né? É importante ter essa base intelecto moral, intelectual, que da fé, enquanto acreditar, não deixa de ser fé, mas ainda é fé num estágio muito embrionário, como se fosse comida de bebê ainda, né? Ainda não é algo mais robusto, né? Mostrando que fé vai muito além do que simplesmente acreditar. E aí é sobre isso que a gente se propõe a falar aqui hoje, para entender de que maneira a fé pode nos capacitar e nos encher de poder, né? Qual é o poder dessa fé, né? O que é que isso traz de efetivo para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Porque é muito importante também a gente sempre fazer um link de tudo que a gente falar aqui no Espiritismo com a nossa vida pessoal, né? A gente precisa ser capaz de pegar todo esse conhecimento que a gente está aqui conversando e transformar ele em atitude prática no nosso dia a dia, né? Em problematizá-lo, em transpor-lo de simples informação intelectual, né? Transformar ele de simples informação intelectual em conhecimento de fato, onde eu tomo conta daquele conhecimento e utilizo a minha vida de fato. Senão chega em situações e a gente fica ainda sem saber o que fazer, né? Apesar de ter muito conhecimento, a gente não consegue trazer para o nosso dia a dia. Então a ideia é a gente também fazer esse link com a nossa vida cotidiana. Beleza. E para isso, eu vou recorrer um pouco à etimologia da palavra fé em alguns idiomas, a começar pelo latim. Em latim, fé se expressa pela palavra fides, que quer dizer fidelidade. Então, em latim, fé quer dizer fidelidade. E aí, a fidelidade, ela pressupõe a existência de quê? A fidelidade pressupõe a existência de quê? De Deus. De Deus. De algo. O que é que vocês acham? Boa noite. Alguém, para ser fiel, necessita de outro alguém, né? A fidelidade pressupõe a existência de um relacionamento. Ninguém é fiel sozinho, né?
A gente é fiel sempre num relacionamento. A gente é fiel com alguém. Então, sempre que a gente pensar em fé, pensemos que fé é, acima de tudo, um relacionamento. Fé, enquanto fidelidade, pressupõe a existência e a necessidade de um relacionamento. E aí, quando a gente vai olhar a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, os Evangelhos, tem um simbolismo muito presente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, no Novo também está presente, que representa então esse relacionamento, representa essa união com o Criador. Vocês imaginam que qual seja esse simbolismo, presente tanto no Velho quanto no Novo Testamento? É o simbolismo de um casamento. Esse simbolismo está muito presente. Se a gente for lá no Cântico dos Cânticos, há a figura de um noivo preparando a noiva para as núpcias, né? O noivo como sendo o Criador e a noiva como sendo cada um de nós, né? Cada alma humana que um dia haveria de se unir nesse matrimônio da eternidade afora. Né? Se a gente for pensar naquela ideia que eles tinham das nações que não seguiam esse preceito de fidelidade, de Deus único, eram tidas como nações adúlteras, né? Que justamente não faziam valer essa relação de fidelidade. Né? Então, esse simbolismo de casamento está muito presente na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo. Né? Inclusive, na própria vida de Jesus. Né? Jesus, como sendo a grande efetivação desse matrimônio criatura-criador na Terra, ele tem uma série de passagens muito interessantes que têm a ver com esse simbolismo. Começar pelo início do seu missionato público, se deu exatamente no casamento, né? Nas bodas de Caná. Lá ele faz os primeiros milagres. Né? O próprio João Batista, ao pregar no Senhor da vida do Cristo, ele falava: o amigo do noivo se alegra quando o noivo está com a noiva, usando um pouco desse simbolismo aí do casamento, né? De uma relação de um relacionamento. O próprio Cristo, na passagem, por exemplo, com a samaritana, que eles se encontram ali à beira de um poço e começam a conversar, e de uma hora para outra eles começam a falar sobre o marido, que ela teve muitos maridos, e a gente fica meio que sem entender aquela conversa, aquele diálogo, o contexto daquele diálogo, porque a gente se apega muito à letra e esquece de fazer de se aprofundar no que é do espírito, né? O poço, né, naquela época, ele tinha um significado muito interessante. Era naquele local que os candidatos se encontravam para preparar, para planejar, né, o seu casamento, né, a sua vida de união a dois. Né? Foi assim com Moisés e sua esposa. Né? Então, o encontro na beira do poço já tem uma figura de uma união, né, de casamento. E aí, no diálogo com a mulher samaritana, mais uma vez, ele começa a falar de maridos, que ela teve muitos maridos, mas ainda não tinha realizado, né, se casado de fato, realizado a união matrimonial imperecível, infinita, assim como todos nós, né, já tivemos muitos maridos, mas ainda não conseguimos efetuar essa união, esse relacionamento com Deus. Então, quando a gente pensa em fé, a primeira coisa é lembrar da palavra fidelidade, que pressupõe a existência de um relacionamento. E aí, todo relacionamento, para que ele dê certo, né, para que ele seja um relacionamento exitoso, exige de nós algumas posturas, algumas condutas, né? Ou a fé, para ser bem vivida, nos convida a exercitar algumas virtudes que a gente vai falar. Vou falar sobre três, né? Três que eu vejo que são as mais principais, importantes, e tem muito a ver com o nosso dia a dia. Para começar, vou recorrer de novo à etimologia da palavra fé, só que agora no hebraico. Fé no hebraico quer dizer emuná, e emuná quer dizer confiar. Né? Como é seu nome? O seu Antônio falou sobre confiar, sobre essa questão da confiança, e realmente, fé também tem esse sentido de confiar. Né? E aí, mais uma vez, confiar é fiar junto, fiar em conjunto. Mais uma vez, pressupondo a existência de no mínimo dois, né? Ninguém confia sozinho, ninguém fia junto sozinho, né? Então, mais uma vez, a necessidade de um relacionamento, fazendo essa análise através dessa etimologia. Então, fé é confiar. Mas o que é confiar? Já que fé também tem esse sentido de confiar, o que é confiar? Porque muitas das vezes nós nos dizemos pessoas de fé que confiamos muito, e aí na primeira porrada, no primeiro desafio, no primeiro problema, lá vem o desespero, né? A gente se desespera bastante. Né?
Então, será que nós somos pessoas que realmente confiamos, né? O que é essa palavra confiar? Tem uma historinha que eu vou contar. Eu tenho certeza que depois dessa historinha vocês vão aprender o que é confiar e não vão ter mais dúvida do que é confiar. Que é o seguinte: tinha um avião que estava fazendo uma viagem, né? Uma viagem longa, e tinha uma senhora sentada. Do lado da senhora tinha uma criança jovem, né? Bem jovenzinho. E de repente esse avião começa a passar por uma turbulência. O piloto avisa: olha, estamos passando por uma área de turbulência, aperta os cintos e tal. E aí, beleza. Ela fica um pouco nervosa, né? Não sei se alguém que já andou de avião já teve essa experiência de iniciar uma turbulência, dá um friozinho na barriga, né? Que sobe e desce, assim, opa, que é isso aqui? E ela ficou um pouquinho nervosa, né? Mas ela olhou para o lado e viu que a criança estava tranquila, absurda, desenhando, como se nada tivesse acontecendo. E aí então, ó, já que eu já adulta, né, não posso, né, me envergonhar desse jeito. Aí ela se controla, esse seu nervosismo, tenta aparentar uma tranquilidade, com mais com vergonha da criança do que uma tranquilidade verdadeira. Né? Só que aí, essa turbulência, ela aumenta mais ainda, ela fica ainda mais forte. E aí, aquela turbulência que as pessoas começam a gritar, rezar, né? As coisas começam a cair, balançar, e aí a mulher realmente se desespera. Só que mais uma vez ela olha para o lado e a criança está ali tranquila, como se nada tivesse acontecendo, extremamente tranquila. E aquilo incomoda tanto ela que ela resolve então perguntar à criança: mas você não está com medo desse avião cair? E a criança fala: não estou com medo do avião cair. Mas por que você acha ou confia que esse avião não vai cair? Ela fala: bom, eu confio que esse avião não vai cair porque o piloto é o meu pai. Meu pai é o piloto desse avião. A senhora, ela acredita que ali existe um piloto, né? Ela acredita que aquele piloto é treinado, habilitado para levar em segurança, para passar por turbulência. Né? Ela acredita que ele está ali e que ele vai fazer isso. A criança não acredita, ela não simplesmente acredita. A criança confia, porque o pai dela que é o piloto do avião. Né? E é esse sentimento de confiança, é esta atitude de confiança que a fé nos convida, né? Nas nossas turbulências, nas turbulências das nossas vidas, que a gente confia, porque Deus é o piloto deste avião que está a nos guiar perante a vida. Né? É esse tipo de confiança que a fé nos solicita e que a gente precisa colocar em prática. Né? Mais uma vez, uma grande edificação intelectual se a gente não trouxer isso para as nossas vidas. Os momentos de dificuldade que todos nós vivemos, né? Todos nós, independente da nossa condição social, independente do contexto que nós estamos vivendo, nós vamos experienciar um pouco do sofrimento pelo fato de simplesmente estarmos encarnados, pelo fato de simplesmente estarmos encarnados no mundo de próprias expiações, né? E pelo fato de que muitas vezes a gente escolhe até, né, esse caminho como um caminho a trilhar. Então todos nós passamos, né? E aí não é estar insensível a este momento, mas não ir para o caminho do desespero, né? Enquanto espíritas, já detentores de alguns conhecimentos, a gente precisa fazer uso desses conhecimentos e não dar vez ao desespero, à desesperança, né? a uma depressão excessiva e profunda, né? Que tudo isso seja extremamente momentâneo, que a gente confie que nesses momentos há um Deus maior que nos guia, que nos ampara, que nos acolhe. É esse sentimento de confiança que a fé nos solicita. Mas, além da confiança, a confiança é a primeira, né? Recapitulando agora. Então, a fé, ela pressupõe, ela quer dizer fidelidade, que pressupõe a existência de um relacionamento onde a gente possa exercer a nossa confiança de uma maneira profunda, né? Conscientes de que Deus, e aí também é uma coisa interessante, né? De que se a gente precisa reformular um pouco essa nossa visão que nós temos de Deus, né? Porque se a gente ainda acredita num Deus, conforme as religiões antigas acreditavam, antropomórfico, suscetível às paixões humanas, que castiga, né, que pune, a gente leva essa leitura, né, para os acontecimentos da vida. Né? E a forma como nós entendemos Deus e nos relacionamos com Deus, ela desdobra em nossas vidas de uma maneira que a gente não acredita. Talvez 99% dos nossos problemas se resolvessem se a gente
ressignificasse essa relação com Deus, porque a gente começaria a enxergar os acontecimentos da vida e as situações de uma maneira totalmente nova. Então, é importante também a gente fazer essa reflexão, né? Mas além da confiança, a fé nos convida a uma atitude também de entrega, né? De entrega. Porque muitas vezes a gente vai chegar numa situação, num momento, numa dada circunstância, que a gente não vai ter muito o que fazer, né? A gente simplesmente precisa entregar-nos à tutela divina, né? Eu lembro de uma historinha de Francisco de Assis. Ele já era famoso, né? Já era conhecido por tudo que ele fazia na cristandade, e aí ele decidiu empreender uma viagem para um mosteiro que ficava muito longe, numa época de inverno. E aí todo mundo tentou, né, convencer ele a não ir, porque seria uma viagem muito custosa. Naquela época não existia os meios de transporte de hoje, né? Era a pé, né? A pé ou a cavalo, né? Mas ele não montava o cavalo, né? Então ele fazia suas viagens a pé. Então era uma viagem muito difícil, né? Uma viagem muito custosa, sacrificante, e as pessoas tentaram convencer ele a não fazer. Mas ele estava decidido a fazer, chamou um companheiro e foram os dois, né, para esse mosteiro. Então, depois de um certo tempo de viagem, chegaram lá nesse mosteiro. E aí, ao chegar lá, o companheiro que foi o Francisco bateu na porta, a pessoa recebeu eles, né, perguntando o que eles queriam, e aí ele falou: não, é porque a gente veio de longe, né, estou ali com o Francisco e tal. Aí a pessoa achou que era mentira, né, cara? Não é possível, né? Francisco ia sair no meio do inverno, esse inverno rigoroso e tal, fechou a porta na cara dele e deixou o Duran lá. O rapaz começou a ficar já nervoso, né, preocupado, meu Deus, a gente está perdido, estamos fritos, vamos morrer aqui agora, congelados, assim, com fome, né, cansados. E de repente ele olhou para trás e viu o Francisco ali, brincando, alegre, fazendo bonequinho de neve, brincando com os animais, totalmente como se estivesse alheio àquela situação de risco, né, digamos assim. E aí ele se volta para Francisco, fala: mas Francisco, pai Francisco, você não está vendo que a gente está, né, destinado a morrer, que a gente está numa condição muito ruim? Ele fala: meu filho, esta é a condição que eu esperei pela minha vida toda, onde nada nem ninguém pode fazer nada por mim, só Deus. E aí ele voltou a brincar lá e ficou tranquilo, né? É claro que ele não veio desencarnar nesse momento ali, né? Depois o pessoal recebeu ele, recepcionou ele, trouxe ele para dentro e tudo mais, mas esse tipo de entrega diante das situações que a fé nos convida, porque ela não vai nos impedir de vivenciar a dor, né? Às vezes a gente vem ao centro espírita achando que viver a religiosidade é ganhar um passe livre ou ganhar uma proteção, né, das dificuldades, das dores, né? Mas a fé ela não nos impede de vivenciar, de passar pelos momentos de dor e de sofrimento, né? Tem uma mensagem muito bonita na Revista Espírita, de 1862, se não me engano, é fevereiro de 1862. São 3 mensagens, né? A fé, a esperança e a caridade. Uma mensagem muito bonita, assim, poética, muito bela, onde ela fala sobre isso, né? Apesar de tudo, a fé não nos impede de vivenciar os momentos de sofrimento, né? E tem uma reflexão de Kardec na questão 663, onde ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, as preces que eu faço para mim mesmo, né, pedindo, né, que aquele problema específico se resolva de uma maneira milagrosa, isso pode ser atendido, né, essa prece que eu faço por mim mesmo, ela pode ser atendida e mudar o curso dos acontecimentos como eles estão se destinando. Os Espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. É o dó de água fria, né? Estava esperando, não, claro, agora aí está tudo certo, vai ser fácil. E aí os Espíritos continuam dizendo: Deus sempre leva em conta a resignação, a prece traz para junto da gente bons espíritos, né? Incentivando que, independente dessa primeira balde de água fria, a gente sempre
crie esse hábito da prece, porque ela sempre vai ser favorável, né? De alguma forma vai levar a nossa vibração, a nossa sintonia, vai atrair os espíritos. Então ela nunca é infrutífera, né? Ela sempre traz alguma consequência positiva. E aí eles continuam. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, Deus não derroga as suas leis para atender os nossos caprichos, né? Suas leis são eternas e imutáveis. Não há nenhum tipo de favorecimento, né, em suas leis. E além disso, a nossa percepção, a nossa capacidade de entender os acontecimentos da vida é tão limitada que às vezes aquilo que a gente enxerga como mal, no resumo da ópera, olhando as existências que são solidárias, em vez de ser mal, é na verdade um grande bem, né? Solucionando até um paradoxo, né? Um chamado paradoxo de Epicuro. Epicuro é um grego da antiguidade que ele fazia a seguinte reflexão: ele perguntava: o mal existe? O mal existe? Porque ele analisava Deus sobre o viés de 3 características que está presente no judaísmo: a onipotência, onipresença e onisciência. Na verdade, ele usava a onibenevolência, mas vamos resumir por cima esses 3, né? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Sendo essas 3 coisas, o mal existe? Como explicar a existência do mal? O mal é a ausência do bem. Se é a ausência do bem, então ele não é onipresente, porque ali ele não estava presente. Né? E aí ele trazia esse chamado paradoxo de Epicuro, né? A respeito do mal. E aí os Espíritos vêm dizer que o mal nada mais é do que a ignorância do bem. Não a ignorância de eu ser ignorante, mas a falta de reconhecimento do bem que está por trás daquela situação, que no momento, na minha percepção infantil, limitada, madura, eu interpreto como sendo o mal. O mal é a ignorância do bem. Beleza. Mostrando então que muitas vezes a gente não vai se ver livre da dor, né, no exercício da fé. A dor ela vai estar presente muitas vezes. E aí tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante, chamado para que serve a fé na dor. Para que serve a fé na dor. Ele fala o seguinte, ele fala assim: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Não te afastará os obstáculos do caminho, não impedirá o afastamento dos companheiros, não te lembrará da enfermidade de que ainda precisas. No entanto, te iluminará o entendimento para que assimiles o recado salutar que ela vem trazer. Não te retirará dos desenganos e decepções do mundo, não te desligará do parente difícil, né? Que a gente quer, ora, meu Deus, tomara que esse fulano vá para bem longe, né? Nem sempre te desligará do parente difícil. Porém, a fé vai te ajudar a aceitá-lo e a compreendê-lo em teu próprio benefício. Não te proibirá as quedas prováveis nas trilhas da existência. No entanto, te ensinará, através da própria dor, onde se encontram as situações que te cabe evitar em auxílio a ti mesmo. Não te demitirá dos problemas que porventura te ameacem a paz. Contudo, dar-te-á serenidade para resolvê-los com segurança. E aí ele vai trazendo uma série de outros exemplos de como a fé não vai nos tirar do meio do furacão, né? Mas vai nos preencher de forças para vivenciar essa experiência de uma maneira muito mais tranquila. E aí ele traz uma imagem muito interessante. Imagina que a gente pega um punhadinho de sal. Punhadinho de sal, desse que a gente botar na comida, né? Punhadinho de sal. E aí a gente pega um copinho daquele de água frutificada e coloca esse punhadinho de sal e beba. A gente vai naturalmente sentir o gosto do sal presente ali naquela mistura, né? Normal. A água vai ficar um pouco mais saloura. Agora imagine que eu pego o mesmo punhadinho de sal, em vez de colocar um copinho de café, esse copinho de água frutificada, eu boto num garrafão de 20 litros. Naturalmente, já vai ser um outro sabor, né? Uma outra dimensão. Agora imagine que eu pego o mesmo punhadinho de sal e coloque numa piscina de 50 metros, uma piscina olímpica de 50 metros.
praticamente a gente nem vai sentir mais gosto de sal dentro daquela água ali, né? A alteração do sabor vai ser quase que imperceptível, né? Praticamente imperceptível. E aí Emmanuel traz o seguinte: o sal, ele é o mesmo nas três situações. O sal é como se fossem as experiências dolorosas, as situações problemáticas que todos nós enfrentamos. É o problema, é a dor. O sal é a dor. É o mesmo nas três situações. Agora, a depender da minha dimensão de fé, a depender de como eu diluo esse sal na minha fé, as experiências vão ter um sabor mais ou menos amargo, né? Se minha fé ainda é pequena, reduzida, do tamanho de um copinho de água purificada, aquela experiência vai ser extremamente dolorosa, insalubre. Mas se minha fé é larga o suficiente, né, do tamanho de uma piscina olímpica de 50 metros, aí aquela experiência quase que não vai ter sabor ruim, né? Pelo contrário, né? A gente vai ter uma noção totalmente diferenciada daquela experiência. Porque é muito interessante a gente imaginar que as experiências têm muito do que a gente interpreta das experiências, né? Não é o que acontece comigo, mas o que eu faço com o que acontece comigo, que é o importante, né? Dado que muita gente tem experiências semelhantes, não vou dizer iguais, mas experiências semelhantes, mas que tem respostas totalmente diferentes àquelas experiências. Então não é o que acontece, é como eu interpreto o que acontece, é a carga emocional que coloca aquilo ali. E aí a minha relação com Deus é fundamental, né? Se eu ainda continuo pensando que Deus é um Deus punitivo, vingador, que castiga, isso, que aquilo, eu tendo a imaginar que aquela experiência de sofrimento é porque realmente mereço sofrer, porque eu sou pecador, porque é um castigo que eu estou sofrendo. Mas se eu tenho uma leitura de que Deus é justo, infinitamente justo, de que Ele é infinitamente bom, aquelas experiências têm que ter um outro sentido, né? Deus não ia fazer a gente sofrer por querer sofrer, né? As leis da vida não são sádicas. O sofrimento não nos aparece se a gente não puder, de alguma forma, né, tirar algum aprendizado, ter alguma evolução com aquele sofrimento. Senão, a gente simplesmente não iria viver aquela situação, aquela experiência, né? Toda experiência que nos chega é justa, merecida e necessária. O Peixinho falar isso é muito interessante, né? A gente imaginar que Deus é justo, Deus sendo justo, tudo, absolutamente tudo que a gente vive é justo, é merecido e é necessário. Há muita injustiça no mundo, isso é verdade, há muita injustiça, mas não há nenhum injustiçado. Todo mundo está exatamente no ponto que tem que estar, no contexto que tem que estar, né? Na relação criatura-criador, não há nenhum injustiçado. Então, tudo que nos acontece é justo, merecido e necessário. E aí cabe a gente refletir, né, nessas experiências dolorosas, o que elas significam para nós, né? O que elas podem significar. Porque a gente ainda não consegue, de alguma forma, aprender o significado da dor. A gente ainda, inclusive no próprio movimento espírita, no centro espírita, a gente ainda cria uma programação equivocada de que dor é sinônimo de evolução. Mas dor não é sinônimo de evolução, né? Haja visto que tanta gente sofre e não aprende, né? Continua a mesma coisa de sempre, né? Então, não é simplesmente sofrer, mas é de como eu elaboro aquele sofrimento, né? A dor nos convida à evolução, mas não obriga à evolução, né? E, às vezes, a gente cria uma concepção de que a gente precisa sofrer para evoluir ou para ser feliz, né? Eu vou sofrer aqui agora, porque depois eu vou para o nosso lar, ou eu vou aguentar, aturar aquela relação conflituosa, que já chega, às vezes, até no extremo de uma agressão física. Eu vou aguentar aquele trabalho que me torna totalmente insatisfeito, né? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso para ser feliz depois, né? E é justamente o contrário. Muitas vezes a dor vem para que a gente realmente, para nos espremer, para que a gente dê um salto qualitativo. Mas quando a gente fica nessa expectativa do prazer futuro, a gente fica parado, não se mexe, não se movimenta. Então, é importante a gente também entender um pouco sobre a dor, né? Refletir sobre a dor e o papel da dor. Eu tenho até 8, né? Até 8, né? Sim. Então, não vai dar tempo, senão eu ia contar uma historinha sobre a dor, que eu gosto de contar muito. Que aí. Mas pode contar a sua história, né? Pode contar? Então, vou contar. Talvez eu passe uns 5 minutinhos. Não se preocupe, não. Mas aí eu só vou contar se vocês me prometerem
vocês vão fazer a sonoplastia da história. Tudo bem? Então, o som, né? A sonoplastia é assim, então os sons. Quando eu falo assim, tinha um passarinho na história, vocês vão fazer o som do passarinho cantando. Qual é o som do passarinho cantando? Tá vendo? Dois passarinhos cantores aí. Aí então vocês vão sentir bem sonoplastia, tá bom? Essa historinha, ela traduz um pouquinho das reações mais ou menos comuns que nós temos diante da dor, né? De como nós costumamos receber a dor em nossas vidas. E eu costumo dizer que a dor é um carteio feio e horripilante. Essa história do pela primeira vez sendo contada por Karl Mascarenhas, já tem muito tempo na palestra que eu fui dele. Aí eu gravei, e toda palestra que eu falo sobre dor, eu gosto de falar sobre ela, porque inclusive ela permite essa interação, né? E aí por isso a gente grava mais fácil. Mas aí a dor é um carteiro feio e horripilante, certo? E esse carteiro feio e horripilante vai bater na casa de uma primeira pessoa. Só que essa casa ainda não tinha campainha, né? Então ele vai lá e bate na porta da casa da primeira pessoa. Não é? Sonoplastia. Não é? Não é campainha não, é na porta. A pessoa dona da casa vai lá receber a dor, só que a porta está bem enferrujada, e faz aquele barulho de porta enferrujada, sabe aquele barulho de porta enferrujada? Isso, olha. Aí ela olha para aquele carteiro e toma um susto. E bate a porta na cara da dor. Essa é a primeira reação comum que a gente tem diante da dor, tentar negar a dor, né? Negar que ela existe, negar que ela está ali nos visitando. E negar que algo existe faz com que aquele algo deixe de existir? Claro que não, né? Ele vai continuar ali, existindo ali, vai continuar ali, esperando cumprir a função que ela vai fazer e não conseguir cumprir ainda porque bater a porta na cara da dor. Eu tenho um tipo que ele fala assim, eu não vou fazer exame de sangue não, porque toda vez que eu faço dá um problema. Então eu não vou nem fazer mais. Como se não fazendo o problema não fosse existir, né? O problema continua ali. E o problema maior, que tudo aquilo que a gente não dá atenção dentro da gente, que a gente não se dedica, né? não olha com carinho, ele acaba se monstrificando, acaba ganhando uma dimensão muito maior e às vezes até tomando rédeas de nossas vidas e nos dirigindo a nossa vida, se a gente nem se dá conta disso. E aí, para tentar negar a dor, eu começo a assumir uma série de comportamentos projetivos. Começo a beber demais, começo a ir para as drogas, para vários tipos de vícios, como nada mais uma maneira de tentar fugir, como uma fuga daquela dor que está ali, simplesmente querendo cumprir o seu papel, mas eu quero negar que ela existe. Ou, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento e a gente não quer viver essa dor do término do relacionamento, esse luto, que é extremamente normal e comum, e aí, para não se dar a permissão de viver esse luto, eu começo a ir para a balada, namorar com uma e com outra, na tentativa de simplesmente fugir daquela dor. Ou ainda, quando a gente começa a se atolar de trabalho. Tem uma dor na minha vida, mas para fugir daquela dor, eu começo a trabalhar de 5 horas da manhã até 11 horas da noite. Trabalho, para não ter nem momento e tempo de pensar naquela dor que eu estou vivendo. Mais uma maneira que a gente, às vezes, adota para tentar negar que a dor existe. Mas, eu acho que já é ponto pacífico, que essa é uma reação não madura, que não vai trazer benefício, pelo contrário, vai trazer mais prejuízo para a gente. Agora vamos imaginar que a dor vai bater na casa da segunda pessoa, só que essa pessoa já colocou o companheiro lá já, então ela vai apertar a campainha. A pessoa, a dona de casa vai lá receber a dor, abre a porta. Não tem cabelo. Pelo barulho, eu tenho para mim né? Pelo barulho, Essa daí não tem cabelo. pelo barulho eu ficava. Pelo barulho eu ficava. Aí ela tomou um susto com a dor. Só que diferente da primeira, que bateu a porta na casa da dor, essa segunda pessoa, ela chama a dor para entrar, oferece um cafezinho, cuscuz, uma tapioca, um anquinho, um inhame, olha que delícia. Quer dormir, prepara a cama, pega a toalha, pode em cima da cama. E aí aquela dor que era para ser um hóspede temporário se torna já um inquilino permanente da vida daquela pessoa. Ela traz a dor para sua casa, para sua vida de maneira totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. E aí a dor vai ficando lá cada vez mais, né? E nós conhecemos pessoas assim, né? Que
se acostumaram tanto com a dor, se você tirar a dor delas, o mundo acaba. Né? A vida, o dia todo se lamentando, se lamoreando, tudo sempre está ruim, né? Você vai contar um problema para ela vai contar 3 problemas. Então, ela está tão acostumada em estar apegada com a visita da dor, que ela já nem se vê mais sem a dor nas suas vidas. Né? Eu costumo dizer que existem as pessoas por causa de e apesar de. As pessoas por causa disso são aquelas que já acordam e ai meu Deus, por causa de ter nascido em Santa Bárbara, eu não sou feliz. Por causa do meu marido, eu não sou feliz. Por causa do meu trabalho, eu não sou feliz. Eu não sou feliz por causa de várias coisas. Mas tem as pessoas apesar de, né? Aquelas que apesar de tudo isso, são felizes, né? Porque eles têm uma postura diferente diante da vida. Mas, acho que todo mundo também concorda comigo que essa reação também é uma reação nem um pouco madura diante da dor, né? Trazer a dor para a sua vida de maneira desnecessária e sem um prazo de validade. Mas então a dor, esse carteiro feio, horripilante, vai lá na casa da terceira pessoa. E mais uma vez ele vai apertar a buzina da campainha. A pessoa vai lá para receber a dor, abre a porta, né? Toma um susto, porque a dor é um carteiro feio, horripilante, né? Então, no primeiro momento ele sempre toma um susto, né? É normal, é natural que a dor ao nos visitar cause na gente um certo desconforto momentâneo, né? Agora, a permanência nesse sofrimento, nessa condição, é uma escolha individual. Tem aquela frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? A permanência naquela condição vai da postura de cada um. E aí, diferente da primeira, que bateu a porta na cara da dor, e da segunda, que convidou a dor para entrar dentro de casa, essa terceira pessoa olha bem para aquela dor, olha bem para aquele carteiro feio, horripilante, e percebe que, como todo carteiro, ele veio trazer uma notícia, uma carta, ele vem trazer alguma coisa. O carteiro não vai para a nossa casa, né, por nada, ele sempre vai levar alguma coisa, levar um documento, uma carta, uma notícia. E aí, ela simplesmente se apossa, né, dessa encomenda, dessa carta, dessa correspondência e manda a dor do carteiro embora. Essa dor foi embora porque ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir, né? Que era trazer aquela correspondência, aquela aprendizagem. E é essa, então, a postura que a gente precisa ter nos momentos de dor e sofrimento. Né? O que é que essa experiência quer dizer para o meu espírito imortal? Qual é o aprendizado que eu posso retirar dessa experiência de dor e sofrimento? Né? O quanto que eu posso evoluir? Né? O que é que isso quer dizer para mim, enquanto ser humano, enquanto espírito imortal? E aí, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver aquela concepção de que a experiência não é para a gente sofrer, né? De que Deus é justo e bom. Eu olho para a dor, olho para as experiências com um sentido de evolução, né? De aprendizado, de melhoramento. E aí tudo fica mais leve, tudo fica mais digerível, digamos assim. Então, recapitulando, quando a gente pensar em fé, vamos pensar em uma relação onde existe a fidelidade, onde eu preciso exercer a minha confiança, a minha entrega, mas eu falei que eram 3, né? Tem um outro ponto que é fundamental, que toda relação precisa para dar certo, e essa relação com o Criador também. Esse exercício da fé também precisa dessa terceira postura, que é simplesmente fazer a minha parte. A gente, na relação de exercício de fé, na relação com o Criador, precisa fazer a nossa parte. E aí, a gente pode analisar isso sobre 2 viés, né? Tem aquele viés que está presente na carta de Tiago, né? De que a fé sem obras é morta, né? Que a fé ela precisa de ação concreta para que tenha vida, né? A própria revista Espírita, nessa mensagem sobre a fé, ela fala isso, que a fé sem obras é um simulacro de fé. A fé ela não pode ser apenas algo abstrato, ela precisa se traduzir em algo concreto em nossas vidas. Mas tem uma outra ideia que é relacionada, não é relacionada à questão das obras, de fazer a nossa parte, mas que tem a ver com fazer justamente a nossa parte. Uma vez o Espírito se comunicou dizendo o seguinte: estique a sua mão, tudo que está da ponta dos seus dedos para trás é o que te cabe fazer. Aquilo que está da ponta dos seus dedos para lá, está fora do seu alcance, fique tranquilo, que isto é a parte de Deus.
E muitas das vezes a gente está preocupado em não está preocupado em fazer a nossa parte, né? A gente está preocupado em fazer a parte que cabe a Deus, a parte que cabe ao outro. A gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. A gente quer que o mundo mude, mas a gente não faz a nossa parte, né? E quando a gente fala de fazer a nossa parte, é justamente isso, fazer o que cabe a mim, fazer aquilo que está sobre a minha capacidade, a minha atribuição de fazer, né? E deixar aquilo que é de Deus, para que Deus faça. Porque se a gente lembrar que Deus é perfeito, Deus está sempre fazendo a parte dele. Então, se algo na nossa vida não dá certo, não é porque Deus deixou de fazer a parte dele, é porque, pura e simplesmente, a gente que não está fazendo a nossa parte, né? Porque o outro dessa relação é Deus, né? É uma fé para expor um relacionamento, o outro é Deus. Deus é perfeito. E sendo perfeito, ele vai estar sempre fazendo a parte dele. Nessa questão 663 do Livro dos Espíritos, que Kardec, que os Espíritos dão um pau de geografia, né, inicialmente, dizendo que as situações que ele tem que suportar até o fim, que Deus não muda as suas leis e tal, parará. Aí no finalzinho, eles já aliviam mais para a gente. Eles falam o seguinte: todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que você supõe. Julgais de ordinário, julgais de maneira habitual, de senso comum, que Deus não vos ouve. Então a gente acha que Deus não nos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre. Como as coisas não cai um raio em cima de alguém, como a gente não vê na loteria, como não há coisas assim, né, milagrosas, a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, a maioria delas, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. E aí, quantas vezes a gente não está naquele dilema, naquele problema, e aí vem um insight, a gente acha que é a gente, né? Às vezes nem é, às vezes é a inspiração, né? E que vai nos ajudar a nos livrar. Mas, de uma maneira geral, coloquemos na nossa cabeça: Deus sempre está fazendo a parte dele. Sempre. Sempre. Então, cabe a gente se debruçar e fazer a nossa parte. E quando a gente fala de fazer a nossa parte, fala de fé, de obras, a gente também pode ser levado a pensar que quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de grandes obras, né? De que a fé em exercício é aquela fé que funda Santo Espírito, que abre um asilo, que faz grandes trabalhos, coisas grandiosas, grandes destaques para o mundo, né? Coisas assim que são relevantes para a sociedade, né? De uma maneira geral, né? Vistas pelos outros homens, mas não é necessariamente essa fé das grandes obras que a gente está falando. Pelo contrário, a gente está falando de uma fé que ela está presente muito mais no nosso dia a dia. E aí, para ilustrar isso, eu vou contar uma historinha. Uma historinha, já finalizando, né, caminhando para a gente finalizar, já deu o nosso horário, uma historinha do maestro Padre Eves. O maestro Padre Eves foi um grande maestro do século passado. Ele estava lá para iniciar um show e na plateia tinha uma mãe com um filho, uma criancinha muito pequena, né? E como toda criança, ela não consegue ficar parada, né? Mexendo para lá e para cá, andando e tal. E a mãe, como ainda não tinha começado no show, estava ali interdita conversando com sua amiga, né? Dialogando. Todos nós gostamos sempre muito de conversar, né? De interagir. Então ela estava ali interagindo, conversando com sua amiga, não percebeu que o seu garotinho, o seu filho, começou a andar pelo salão. E de repente ele se depara com uma placa dizendo proibido entrar. Dizer proibido entrar para uma criança é a mesma coisa que dizer entre, né? Por favor, aí. E ele então entrou. Neste momento, tocam-se, né? Apagam-se as luzes, tocam-se as sirenes, fecham-se as cortinas, porque vai então iniciar o show. E qual é a surpresa dessa mãe? Quando ao abrir as cortinas, ela vê a criança ali sentada, de frente para aquele piano de cauda, tranquilo, né? Absorto naquela situação, de uma maneira totalmente ingênua, tocando um cai balão. Eu não entendi um som. Cai, balão, balão, aqui na minha mão. E aí, nesse momento, o maestro começa a entrar pelo palco, e ao perceber que iria distrair a criança, né?
começava a dar risada, começava a fazer barulho, ele pede para que o público se cale, que é o que faz silêncio, se aproxima da criança e fala, não para, continua. E aí a criança então volta lá com o seu pianozinho, fica ali na dele tocando cai balão. Cai balão, cai balão, aqui na minha mão. E aí o maestro Paderewski então pega a sua mão direita, passa por sobre a criança e começa a fazer uma base para aquele cai balão. Pega a sua mão esquerda, envolve a criança mais uma vez e começa a fazer um solo para aquele cai balão. E aquela música, que seria uma música de uma nota só, de um dedinho só, se torna então uma música de uma beleza indescritível. E assim também é com a gente, né? Toda vez que a gente se predispor, se propuser a tocar o nosso cai balão bem feito, o grande maestro que é Deus abrirá suas asas por sobre nós e fará com que a nossa música, que muitas vezes pode parecer uma música singela, uma sinfonia de uma nota só, se torne uma música de uma beleza indescritível. Né? Então, que a gente possa se esforçar mais nos nossos cai balão do dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, né? Na sociedade, na relação com aquele que muitas vezes nos traz um pouquinho mais de dificuldade. Entendendo então, a partir dessa ótica, qual é o poder da fé, né? A fé nos possibilita então, a partir do desenvolvimento dessa relação de fidelidade, exercitar e viver a confiança, a entrega e fazer a nossa parte nas situações que nos chegam e nos acontecem. Né? Daí a gente começa a entender por que a fé é mãe de todas as virtudes, é corolário, né? Uma consequência natural da esperança e da caridade. Né? Porque a fé é essa virtude tão grande. E aí no início eu falei de que fé enquanto crença é ainda uma fase embrionária da fé. Tudo isso que eu falei aqui talvez seja uma fase intermediária da fé, ainda tem algo mais além, algo que vai mais além do que isso, de tudo isso que eu falei, mas que fica para um outro momento, né, para ser convidado novamente, que a gente pode tratar em outro momento, porque é um estágio ainda mais elevado, profundo da fé. Mas que a gente possa, então, no nosso dia a dia, nas nossas vidas pessoais, individuais, fazer uso dessa virtude cada vez mais, né? Conscientes de que ela vai nos dar todo esse poder de confiar, de nos entregar e de estarmos cada vez mais atentos em fazer a nossa parte melhor bem feito. Agradeço a paciência de todos vocês. Desejo que o nosso feriadão seja um feriado de muita paz, de muita luz, né? De muita felicidade. Ah, bom dia.